quinta-feira bem propícia para você dizer que não estaria aqui. Porque quem dizer que não está cansado, está mentindo, irmão. Porque o nosso corpo, ele sente. Mas o Senhor nos espera de nós respostas. E o que você tem dado? Você está aqui é uma resposta boa para o Senhor. E aí as meninas me passaram esse tema, atitudes que geram milagres. Meu Deus, que tema extraordinário. Quando eu falei com a Aninha, eu falei: Aninha, meu Deus, esse tema dá para falar um monte de coisas. Mas aí eu tenho que falar sobre atitude que geram milagres nas nossas vidas. E o versículo e o capítulo que eu vou falar aqui é em Lucas 18, 27. Que o Senhor Jesus, em uma determinada situação, Ele olha e responde: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Amém? Oh Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Deus amado. Essa palavra primeiro falou comigo, Senhor. Transformou primeiro a minha vida, Deus. Que em nome de Jesus, assim como eu te pedi hoje, se pelo menos uma pessoa sair daqui com o entendimento do que o Senhor tem para a vida dela, Senhor, já valeu a pena. A segunda, porque a primeira foi eu. Amém? O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. E, irmãos, no processo da nossa vida e no processo do milagre, às vezes, ou a maioria das vezes, irmãos, eu anotei tudo, porque se eu não anotar, eu não lembro, e às vezes eu anoto, passo aqui batido, então anota tudo que eu falei aqui, que eu vou falar, eu escrevi, eu procurei e está aqui. Mas eu ainda não sou ainda aquela pregadora que consegue mentalizar tudo e pegar o gancho e falar, não, eu tenho que estar com papel aqui, amém? Estratégias para a gente conseguir passar aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, na maioria das vezes, o milagre ou o processo ou o que você imagina não vai acontecer da forma que você quer e que eu quero. E as nossas atitudes que serão respostas do que você e eu vai gerar nesse processo que você vive nas áreas da tua vida e também nessas atitudes de milagres, que nos gera milagre. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não faz nada sem propósito. Nessa caminhada que você está enfrentando aí, que você e Deus sabe, Ele vai te ensinar, Ele vai te corrigir, Ele vai te fazer mais forte nele. Porque o Senhor não dá viagem perdida, irmãos. Ele faz tudo intencionalmente para o nosso bem, porque o amor dele é grande. E muitas das vezes isso não acontece da forma que eu e você imagina. E a primeira atitude que o Senhor me levou aqui, que devemos ter na nossa vida, é o relacionamento com Deus. Como a gente tem falado de relacionamento, como a gente tem batido na tecla de relacionamento. Muita gente deve estar já enjoado de ouvir. Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias. Se você ler um versículo hoje, amanhã você lê o Senhor. Não é eu, não é você. Ele te revela coisas extraordinárias, irmãos. Só basta você estar disposto e disponível para isso. Aí você vai pensar: ah, Cássia, tá fácil. Relacionamento eu tenho, já aceitei Jesus. Mas você sabia que mesmo que a gente tendo aceitado ao Senhor lá atrás, ou por agora, podemos não estar tendo atitudes que nos levem a nível nele e com ele na nossa vida. Mesmo eu sabendo, eu crendo no Senhor, muitas vezes a gente não gera atitude que nos leva a outro nível.
E é o relacionamento, irmãos, diário. Ele quer ser teu pai. Sai daqui com esse entendimento. Não é só hoje que a gente tem falado sobre isso, sobre paternidade, sobre ser filho de Deus. Ele quer um relacionamento. E como é que a gente tem esse relacionamento? Eu já falei aqui em outras ministrações, é através da oração. Oração, não tem como você separar a oração de você. Se você aceitou Jesus, você tem que buscar Ele, você tem que se relacionar com Ele, automaticamente você tem que ter um diálogo, oração. Cássia, mas eu não sei orar. Tu conversa com tua mãe, tu conversa com teu pai, tu conversa com teu melhor amigo. Conversa com ele assim. Às vezes a gente, igual eu já falei aqui, a gente às vezes quer se preparar e achar que o Senhor, a gente tem que ter uma honra, respeito, glória, sim, mas no simples, na sua conversa simples, às vezes você pensa que o Senhor não vai te ouvir, Ele está te ouvindo. E essa oração diária é que vai gerar sede e fome por Ele, vai nos levar a uma vida extraordinária. E quando começamos a ter um relacionamento com Ele em oração, quando lemos a palavra dEle, que é a verdade, como eu já falei um dia aqui na oração, Ele nos confronta e traz transformação. É para ser assim. Se não está sendo assim, vamos rever a nossa vida para ver que atitude a gente está tendo. Que, poxa, eu venho para a igreja todo dia, eu escuto a palavra, eu não leio em casa, mas eu escuto aqui. Irmãos, esse nível que você está querendo está muito raso. O Senhor tem algo maior. E não só em relação a Ele, mas em relação a tudo na nossa vida. Então isso traz transformação, a intimidade com Ele vai trazer a transformação. Então a primeira atitude é você se relacionar com o Senhor. A segunda que devemos ter é se levantar desse lugar que limita a visão da gente e estar disponível para reagir a favor da sua vida, do seu propósito e do seu milagre. Tomar sua posição de direito no reino dos céus. Você tem tomado essa posição? Tem tomado posse da posição que o Senhor te colocou? E você está disponível para isso? Você tem acessado isso no reino dos céus? O Senhor te tem disponível para Ele? Se não tem, a gente tem que começar. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. E se você perceber, o Senhor já está levando muita gente. Talvez, eu não sei do meu amanhã. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Eu não estou aqui querendo colocar medo em você, não. Mas eu estou aqui para te ativar para algo que você ainda tem. E você pode, porque você respira. Você tem a possibilidade sim de viver o extraordinário do que Deus tem para você. Amém? Tem crente aí? Porque tem gente, irmãos, que não quer sair das situações porque acha que realmente não tem jeito. Eu já falei isso aqui também. Você realmente sabe ouvir nos status da Tiny. Ainda bem que eu sei de quem eu sou filha. Bem na hora eu estava organizando as ideias aqui, escrevendo e eu vi. E eu peguei isso aqui. Você sabe de quem você é filho? Ah, eu sei. Mas as suas atitudes não revelam que você é filho. Então não adianta saber. Tem que fazer. Tem que fazer conforme o Pai quer que façamos. Temos que tomar posse daquilo que o Senhor já deu para a gente. Você entende, eu entendo, com a minha força e com todo o meu entendimento, quem eu sou filha de Deus. Porque tem gente que já aceitou Jesus e ainda está vivendo como se estivesse no Egito. Ainda não consegue enxergar quão grandes e maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, irmãos. Infelizmente, porque a visão dos céus está desativada. Você só está ativa aqui, ó, seus olhos, que o Senhor te deu, naturais, terrenos, para você enxergar as maravilhas que Ele fez. Através desses olhos a gente vê o mundo, vê as pessoas, vê tudo que o Senhor fez.
Sem o óculos aqui, eu quase não estou enxergando nada. Eu queria muito ficar sem ele, mas não posso. Mas não é só essa visão que Ele quer te dar, não. Ele tem a visão dos céus para você. Visão espiritual, irmãos. Visão espiritual. Ainda que não consegue enxergar quão grandes maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, sua casa, sua família, porque a sua visão está desativada. Ative os seus olhos espirituais nessa noite, para que sua visão mude e, consequentemente, as suas atitudes mudem também. Sabe essa situação aí? Pensa agora, eu sei que deve ser várias. Mas pense em uma situação difícil que você está vivendo aí. Ela não pode ter o poder de te parar. Ela não pode dominar o teu espírito, a tua mente. Se eu e você aceitamos ao Senhor, reconhecemos a Ele e temos a primeira atitude de se relacionar, de orar, de ter intimidade e de sair, a gente precisa sair desse lugar, irmãos, que é limitada. E isso não pode te parar. Uns anos atrás, quando eu descobri várias situações, do problema de saúde, naquela época não se falava muito em depressão e ansiedade, não. Não estava tão atual como está agora. E quando eu descobri, mesmo eu tendo aceitado Jesus, quando eu comecei a passar por essas situações de saúde, eu aceitei Jesus, mas eu estava no raso ainda. E dependia só de mim estar disposta e disponível para Ele. É uma caminhada, não é de um dia para a noite também não. Não é de um dia para a noite, eu vou esperar eu ser assim, assim, assado para eu ir para a igreja. Irmão, a transformação é aqui. Mas você tem que mudar, não vem com essa conversa falando, porque tem gente que é acomodado. Preste atenção no que eu estou falando. Não é uma transformação do dia para a noite, mas não vem colocar desculpa, eu não vou para a igreja porque eu tenho que fazer isso, isso, isso. Se transforme aqui. O Senhor te quer aqui dentro para te moldar, te transformar. Ele quer que você congregue. Ele quer que você chegue aqui cansado, sente aí, mas que você perceba que não é só um culto, irmãos, é oculto. Você está aqui sentado, você abriu seus olhos. Precisamos entender essa realidade não só terrena, mas espiritual. E aí quando eu comecei, a doença tanto física, ela também estava afetando o meu emocional. Eu não conseguia ver outra coisa a não ser as doenças. No começo, sem mentira nenhuma, eu ia para o hospital, não era por causa dos sintomas da doença não. Eu ficava com medo da doença, pensando demais na doença, que eu acabava passando mal. Chegava lá com meus exames tudo normal, assim, fora do que já tinha mesmo, não era para eu estar daquele jeito. Até eu aceitar que aquilo ali era coisa da minha cabeça, no começo foi difícil. Porque eu pensava por mim mesma ainda até então, naquela época. E aí nós vamos entrar na terceira atitude. Que até então, ali naquele momento, eu não queria aceitar que era eu mesma que meio que inconscientemente, porque a gente não tem culpa, A gente está passando por uma situação e o nosso emocional, ele trabalha mesmo, o nosso corpo, ele trabalha para nos distanciar daquilo que o Senhor tem para a gente. Então, eu comecei, quando eu descobri que eu poderia controlar isso, no Senhor, eu consegui. Não foi eu sozinha. Eu comecei a despertar e tomar atitude de me levantar e querer que o Senhor me ajudasse naquela época. Você está disponível para o que Deus tem para você? Eu já falei aqui, porque além de disponível, você tem que estar disposto, porque é esforço. Sempre falo aqui que é esforço. Não adianta. O que podemos fazer, o Senhor não vai fazer por mim nem por você. O que podemos fazer, faça. Aqui não teremos descanso, só lá na glória, em nome de Jesus. Então, enquanto isso, irmãos, vamos andar firmes e fortes no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor sabe. Toma agora, se
nessas atitudes que eu estou falando aqui, você se vê e fala, nossa, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar nisso. Amém. Esse próximo, sabe qual é a terceira atitude? Vencer o meu orgulho, que é reconhecer que na força do meu braço sozinho eu não consigo. É reconhecer que eu preciso das respostas do céu ao meu respeito. É reconhecer que o Senhor está acima de todas as coisas. E que sem Ele eu não vou, sem Ele eu não faço, sem Ele eu não me levanto. Temos que enquanto o orgulho governar o seu eu, enquanto o orgulho governa, você não viverá nada além do que você mesmo pode fazer. Deu para entender? Enquanto o orgulho governar, o seu eu governar, nem eu e nem você viveremos nada além do que eu e você pode fazer. Então você e eu viverá uma vida limitada. Você quer viver uma vida limitada? Enquanto você estiver se achando em você, querendo fazer as suas vontades, você vai viver uma vida limitada. Temos que nos livrar dessa mentalidade limitante, de achar que é isso mesmo, a sua vida, que não tem mais jeito, que o Senhor te escolheu foi para sofrer mesmo. Que é isso, irmãos? Passamos dias difíceis, sim. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, mas a forma, as atitudes vão gerando respostas. Que atitudes você e eu está tendo para gerar resposta no Senhor? É tempo de resposta e resposta dos céus, do reino de Deus em nós primeiro e depois através de nós. Olhe agora aí para suas mãos assim, ó. Olha aí para elas. Você trabalha, você se esforça, porque realmente tem a nossa parte a ser feita. Mas pensa agora, pensa aí nas situações que você está enfrentando, que saiu do controle das tuas mãos físicas aí. Não tem o controle que você, é esse controle que você não consegue na sua força, no seu braço, não dá. Tem uma situação aí agora que você está correndo atrás, você está fazendo, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo. Você está fazendo tudo o que você pode fazer. E o que o Senhor pode fazer por você, você está sendo disponível e disposto para buscar e acontecer? Entendeu? Ah, meu Deus, esse Deus é massa demais. Quando vemos apenas na ótica terrena, isso vai acontecer. De você ficar olhando, falar que você faz, mas você não vê retorno, porque você só vê da ótica terrena. Mas deixa eu te falar algo, aquilo que tuas mãos físicas, quando você desperta para essas realidades que o Senhor tem para você, o que tuas mãos não alcançam, o que você não pode fazer, o que você acha que é impossível, tu olha para um lado, tu olha para o outro, não tem resposta. O teu Deus pode fazer. Aleluia, amém? Eu estou fazendo, eu estou me esforçando com o que o Senhor me deu, que foi o corpo terreno. Eu tenho trabalhado, eu tenho buscado. Não digo só em trabalho, braçal, não, assalariado não. Serviço em casa, família. Mas eu não tenho só que buscar essas coisas físicas, não. Eu tenho que buscar em Deus as respostas quando sai do meu controle. Por isso que muitas vezes a gente é orgulhoso e não percebe que é. Eu falei, caraca, Deus, eu sou orgulhosa em algumas coisas. Então, a gente pensa assim, se você for pensar, eu sou orgulhosa. Não tenho vergonha de admitir, mas eu estou saindo desses lugares, dia após dia, porque quanto mais você conhece, mais Ele te expõe. Quanto mais você conhece, mais você quer Ele e começa a enxergar as coisas diferentes, você vai se transformando, que quando você vai ver, você já está parecido com o Pai, irmãos. E a quarta atitude, eu já estou terminando. Se for para falar das atitudes, a gente fala a noite todinha, irmãos, porque é muita coisa. Mas eu escolhi 5. E a quarta, quando você começa a enxergar as coisas diferentes, você começa a trabalhar o quê? A fé.
Porque quando você tem a atitude de se levantar e reconhece que tem um pai e deixa de ser orgulhoso, você começa a saber e entender que até as coisas mínimas, que você consegue fazer é porque Ele te levantou, é porque Ele te fez abrir os olhos. Caraca, irmãos. Eu vou te perguntar uma coisa, você já viveu um milagre hoje? Se você falar que não, também eu vou dizer que você está mentindo, me perdoa. Sabe por quê? Tu tem o poder de te acordar pela manhã? Eu não tenho. Então, se você abriu os olhos, se você levantou, é um milagre, porque não está dependendo de você, é o Senhor que te dá essa bênção. Então, as coisas simples a gente acaba achando muito normal e acaba não bendizendo ao Senhor no simples. E, irmãos, quem não é, por isso que fala, quem não é fiel no pouco, não será no muito, não é só em relação ao dinheiro, é a tudo a nossa vida, é tudo. Começamos a enxergar, começamos a trabalhar a fé, porque quando você tem a atitude de se levantar e reconhece que tem um pai e deixa de ser orgulhoso, você começa a saber e entender que até as coisas simples que você consegue fazer porque Ele te levantou. E Ele também dará ordem ao teu respeito naquilo que você não tem domínio. Mas lembre-se, depende da resposta que você está dando. Depende da resposta que eu estou dando. Quando eu comecei a entender que no Senhor eu podia sair daquele lugar, eu fui na pastoreária, eu não sei se a Tiraci vai se lembrar disso, com a Marluce. Vocês me levaram lá para ela orar. Ela olhou para mim e falou, ela não tem mais vontade de viver. Lembra, tia? Não sei se a senhora lembra. Ela não tem mais vontade de viver. Irmãos, e de lá para cá eu venho vivendo dia após dia os milagres do Senhor. Se eu estou aqui, não é porque eu sou a boa zona, não. É porque o Senhor, e se você está aqui, não é porque merecemos, é porque o amor dele é tão grande, irmãos. Quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes eu pequei hoje? Tu se arrependeu já do que tu fez hoje? Tu já pediu perdão? Porque quando a gente anda com o Senhor, aí às vezes a gente faz uma coisa assim, aí na mesma hora o Espírito Santo, ô Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito assim. Mas às vezes você está tão acostumado em algumas coisas que você nem perdão pede mais, porque acha que é normal, e não é normal não, irmão. Vamos estar atentos, vigilantes com a nossa fé, porque Ele dará ordem, irmãos, Ele dará ordem ao teu respeito e ao meu respeito. Você, com a fé que você vai alimentando, você entende que tem jeito. Com a fé que o Senhor vai te dando, você entende que você está passando por uma situação difícil. A situação não é anulada, você passa por ela, mas de uma forma totalmente transformadora. Com fé, confiante, que mesmo que os meus olhos naturais estejam contrários, a minha fé é maior no meu Deus. E saber que Ele faz os milagres da forma que Ele quer. Às vezes, eu queria que achasse, eu peço para Ele, Senhor, se o Senhor quiser me curar agora, o Senhor me cura de tudo. Eu falo, Senhor, o Senhor pode me curar. E aí Ele não cura, então Ele deixou de fazer o milagre? Não, Ele está fazendo o milagre da forma dEle. É porque às vezes a gente quer que Ele faça do nosso jeito, mas não é. E enquanto Ele faz do jeito dEle, Ele vai nos tratando, vai nos fortalecendo, vai fazer a gente crescer nele, irmãos. Mas para isso, eu e você temos que querer e temos que ter essa habilidade espiritual de entendimento. E vem a quinta, que eu considerei aqui por último, mas igual eu falei, se tivesse que continuar, daria muita coisa. Para você viver as coisas extraordinárias, você tem que parar de ser seu próprio terrorista, irmão.
Você é terrorista contra você mesmo. Ah, Cássia, eu não sou não. Irmão. A situação bate na tua porta. Como é que tu reage? Tu já pensa no pior. A gente já tende a falar, meu Deus, isso. Ou às vezes as pessoas vão te falar alguma benção ou alguma coisa que está difícil. Caraca, se tu está aqui, tu aceitou a Jesus. Se tu te levantou do lugar onde você estava para crescer nele, para dar a resposta do reino, quando vem uma situação que é para te provar, para ver se realmente a gente está firme nele, você vai e dá uma resposta negativa. Você é luz, irmãos, a gente tem falado isso também. Quando vir a situação, não olhe, não seja pessimista para você e para os outros. Saiba que tem resposta. Não, deixa eu te falar uma coisa, é impossível para a gente. Mas temos que estar na expectativa. Se você tem fé, você tem que habilitar essa fé dentro de você para que algo aconteça. Você tem que ficar na expectativa do que o Senhor está preparando, não pensando nas desgraças que pode acontecer. Aí o irmão às vezes vai falar alguma coisa para você. Irmão, se fosse você não tinha feito isso não, porque não sei o que. Irmão, aconteceu. Irmão, aconteceu, vamos sentar, vamos orar aqui. Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai aonde você não vai. Ele tem poder, você não tem poder não, mas através dele você pode. Seja um referencial de vida e não de escuridão para você e para a vida dos outros. E você começa a declarar. Você começa, mesmo que as situações não estejam favoráveis e ainda não estão resolvidas, você decide, é uma decisão. Você decide declarar, você decide entregar para o Senhor e descansar. Você declara a palavra ao seu respeito, você toma posse e aí o Senhor vai dirigindo seus passos, vai abrindo lugares, portas, recursos. E quando isso tudo acontece, que não é de um dia para a noite, e também não vale você ficar estagnado num lugar só, você tem que sair desse lugar e se transformar dia após dia, você vai tendo segurança, as situações podem vir. Você tem aquelas pessoas que você olha assim, eu até mandei para algumas pessoas no Instagram, que tinha uma menina que estava levando uma caixa pesada, e ela estava levando assim, e a outra estava levando assim de boa. Aí foi o Isaac que postou, eu acho, ele não está aqui, mas foi ele, aí eu mandei para algumas pessoas. Não, aí o que foi? Eu não aceito, porque a sua parece estar mais leve do que a minha. E ela, quem te disse que a minha está mais leve que a sua? Você está carregando aí parecendo que não está carregando nada. Aí ela, você quer aqui? Vamos trocar? Aí quando ela pegou, ela falou, nossa, está pesada? Está mais pesada que a minha. Então, não quer dizer que não está pesada, mas a forma que ela está respondendo muda tudo. Não quer dizer que você não está enfrentando algo. Aí algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas você passa por tanta coisa e você se mantém de pé. Mas não é a gente, é o Senhor através da gente. A gente que tem que buscar o Senhor para dar conta. Porque sozinho a gente não dá conta, irmãos. Muitas vezes uma situação assim, você abre mão de tanta coisa para o Senhor, do Senhor. E às vezes tem gente que tem várias situações assim. E parece que não está... Cara, ela não se preocupa mesmo não. Irmãos, não é que não se preocupa. É porque ela já sabe o lugar. Ele já sabe o lugar que ele está. Ele tomou posse da verdade do Senhor na vida dele. E não eu já falei isso aqui também. Tem dias que a gente está abatido sim, mas não destruído. Tem dia que a gente vai sentir a pancada. E a pancada todo dia. Às vezes mais de uma pancada. Às vezes eu falo para o Senhor,
Eu falei até para algumas meninas, não lembro quem, mas eu falei. Os leões foram divididos de forma errada. Porque parece que para uns é mais, olha aí, ó, a situação do peso também. E para outros é menos. Mas não é. Ele sabe o que você precisa. E se você está passando por essa situação, é porque Ele quer saber o que tem no teu coração. Será que a Cássia vai continuar me servindo? Se eu não der isso, será que a Cássia vai continuar de pé? Se ela não descobrir, eu não permitir que os médicos descubram o que ela tem, será que ela me ama porque eu posso dar um milagre para ela? Me ama não. Será que ela está interessada? Porque quem ama de verdade, irmãos, nem pensa em interesse, só devolve. Então pare e pense e coloque o seu nome. Será? Maria, João. Será por que você está aqui? É só pelo que o Senhor pode te dar? Que Ele pode te oferecer? Se for só isso, a gente precisa voltar e reagir e tomar nossa mente para o Senhor, irmãos, porque não é isso que Ele quer. Ele nos reconheceu como filhos e muitas vezes a gente está, ó. Então que essas atitudes queimem no teu coração. E são atitudes simples, sendo buscadas diariamente, que vão te levar a ter uma segurança e descanso em Deus. Tão grande que certamente te levará a cumprir o propósito e consequentemente viverá o milagre. Deus, Ele não responde à necessidade. Milagres ou qualquer outra situação que você viva, Ele corresponde à sua fé. Então, reaja nesta noite. Eu não sei, não é fácil. Ele falou que não seria. Então, que a gente venha mesmo se manter firme nele, que a gente não venha deixar a chama se apagar, que o vento pode vir, balançar a gente para um lado e para o outro, mas que a gente venha se permanecer em pé nele. Vamos ficar em pé agora? Porque, irmãos, sem Ele, irmãos, pena que eu não sei cantar, mas vocês já ouviram essa música? Eu vou falar só o refrão. Sem Ele eu não sou. Sem mim, Ele é. Sem Ele, eu não faço. Sem Ele, eu nem estaria de pé. Você tem essa consciência dentro da tua cabeça? Então levante a sua mão ou põe a mão no seu coração da forma que você quiser falar com o Senhor aí. Ele está te ouvindo. Não pensa que é bobagem, não. Conversa com Ele durante o dia todo. Ele quer ter um relacionamento contigo e te mostrar coisas grandes. Sabe isso que você está pensando aí que é bom para você? Ele tem coisas maiores e melhores. E só vão se apossar disso quem realmente viver nele. Então, Senhor, eu não sei o que os teus filhos têm passado, mas que em nome de Jesus nós venhamos reagir, Senhor amado, para o reino dos céus e tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já determinou para a gente, que o Senhor já determinou ao nosso respeito. Na Bíblia fala que quando estava falando de Jesus fala assim, para cumprir o que fora dito. Senhor, eu quero cumprir o que fora dito ao meu respeito. Fale aí agora, Senhor, eu quero cumprir o que fora dito ao meu respeito. Em nome de Jesus, todo espírito de medo, todo espírito que não deixa você enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, coloque a sua fé em prática aí. Qual é a porta que você quer que o Senhor abra? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Para a gente sim, porque somos limitados. Mas quando reconhecemos o Senhor, Ele pode, irmãos. Ele faz, Ele desfaz. Ele gera recursos que você nem imagina. Então declare. Corresponda a esse amor. Corresponda às realidades dos céus para você.
E eu creio que vocês vão viver algo que vocês estão pedindo para o Senhor aí. Coloca a tua fé em prática. Eu não sei o que tu está pedindo, mas pela fé eu libero. Vou falar igual o presbítero Lucas. Eu profetizo nesta noite que aquilo que você tem pedido, reaja, não desista, insista, que o Senhor fará muito mais daquilo que você está pensando. Porque Ele tem o poder, Ele tem o governo. Não é porque você não está vendo da forma que você quer, que Ele não está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo primeiro em você e depois através de você. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Amém, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Amém? Para a glória do nosso Deus.